E no dia 15, então, nós estudamos 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 1 ao 8, e vamos ver o que Deus vai falar conosco nessa noite. Acompanhe na sua Bíblia a partir do verso 1 novamente. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscências como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também assim o fizeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortamo-vos, porém, a que ainda nisso continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente, para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Vamos parar aqui no 12. Se assim o Senhor nos permitir, nós chegamos nele, e na semana que vem nós continuamos do 13 em diante. Queridos, a igreja de Tessalônica é uma igreja louvável. De todas as epístolas que nós temos, todas as cartas paulinas, a que menos tem repreensões e que mais tem elogios é a igreja em Tessalônica. Então, se você quer um retrato de um verdadeiro crente, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, de uma pessoa realmente convertida, está aqui na carta aos Tessalonicenses. Ela retrata, ela mostra para nós como é a vida daquele que verdadeiramente mudou de vida, que se converteu, que abandonou a sua velha natureza, os seus pecados, o seu velho caminho, e hoje vive a vida com Cristo. A igreja em Tessalônica ela foi iniciada no ano 52, durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E, embora ela seja a igreja mais louvável, digamos desta forma, foi das mais conturbadas foi dos inícios de igrejas mais conturbados que o apóstolo Paulo teve. E eu gostaria que você fizesse, como fizemos outra vez, deixe uma fitinha, um marcador, uma caneta aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, que é onde vai deter 100% da base do nosso estudo. Mas vamos para Atos, capítulo 17, e vamos ver no livro histórico como foi o início da igreja aos Tessalonicenses. Atos, capítulo 17, a partir do verso 1. Assim diz: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se a Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. Verso 10.
E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegaram lá, foram à sinagoga dos judeus. Verso 14. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, após 3 semanas, diz o verso de número 2, ele ficou apenas 3 semanas na igreja, na cidade de Tessalônica, pregando a Cristo. Depois disso, no verso número 5, diz que fizeram uma conspiração contra o apóstolo. Quem? Alguns judeus desobedientes, que estavam movidos de inveja, e alguns vadios. Interessante os termos que são declarados aqui na palavra de Deus. E eles fizeram um alvoroço para que Paulo parasse de pregar o evangelho, parasse de levar a mensagem da salvação. Diz o verso 10, então, que na madrugada, enquanto todos dormiam, naquela época não existia energia elétrica, então foi a luz de tochas ou de velas, o apóstolo Paulo fugiu da cidade para que se preservasse a sua vida. Diz no verso 14 que ele foi para junto do mar, com certeza entrou em algum barco, foi para outra cidade e ficou ali naquela região de Tessalônica e de Bereia, que são duas cidades bem próximas, ficou apenas Timóteo e Silas, ou Silvano, né? Um é a forma hebraica e o outro é a forma grega de se escrever, mas quando na palavra de Deus está escrito Silvano ou Silas, é a mesma pessoa, somente a forma da escrita do nome que é diferente. Mas, irmãos, vocês acham que em 3 semanas é suficiente para o apóstolo Paulo iniciar uma igreja, ou não somente ele, né? Qualquer discípulo de Jesus Cristo, qualquer membro, qualquer missionário, em 3 semanas ele chega num lugar onde todos eram gregos, nunca tinham ouvido falar do Deus Criador, ele não estava num lugar cristão, estava num lugar grego, nunca tinham ouvido falar sobre a história de Adão e Eva, sobre o pecado original, sobre Jesus Cristo. Em apenas 3 semanas ele estabelece a igreja e pode ir embora tranquilo? Há essa possibilidade? Não, a instrução é pouco demais. Pouquíssimo, né? Aliás, perdão, que é o aumentativo de pouco, né? É pouquíssimo. Pouquíssima instrução, pouquíssima revelação da palavra. Naquela época não se tinha a Bíblia como nós temos hoje. Aliás, ela estava sendo escrita por essa época. Então, como o apóstolo Paulo fez isso? Ninguém sabe. Mas diz o texto aqui que em apenas 3 semanas ele iniciou esta igreja e precisou ir embora e deixou esta igreja. Quando nós vamos para o capítulo 18, verso de número 1, nós vemos para onde o apóstolo Paulo foi. Capítulo 18 de Atos, verso 1 diz: Depois disso partiu Paulo de Atenas, chegou a Corinto, né? Então ele saiu da cidade de Tessalônica, foi para Bereia, de lá ele entrou no mar, de lá ele foi para Atenas, e de Atenas ele chegou em Corinto. E na cidade de Corinto, diz o verso de número 11, capítulo 18, que ele ficou lá 1 ano e meio estabelecendo a igreja. Aí sim, 18 meses, 1 ano e meio. Aí sim é suficiente para se estabelecer uma igreja e levar as pessoas a conhecer a nova vida em Cristo e viver o cristianismo verdadeiro. Aí sim é possível. E nesse meio tempo, ou seja, nesse período de fuga, mais 1 ano e meio, nesse período de 2 anos, ele recebeu uma visita que está no verso de número 5 do capítulo 18. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, quando ele estava ali, 2 anos depois dele ter fugido da cidade de Tessalônica, Silas e Timóteo, que tinham ficado na cidade de Tessalônica, foram até Corinto para se encontrar com o apóstolo Paulo. E foram falar sobre como estava a igreja na cidade de Tessalônica. Aquela igreja que o apóstolo Paulo ficou apenas 3 semanas iniciando. Como vocês acham que essa igreja ficou? Difícil? Problemática?
sem entender nada do que o apóstolo Paulo tinha ensinado em apenas 3 semanas? Possivelmente. Acredito que seria dessa forma. Mas quão espantado ficou o apóstolo Paulo com os relatos de Silas e de Timóteo, falando, olha, Paulo, a igreja está uma bênção. A igreja está bombando, está ganhando vidas, está tirando as pessoas do pecado, gerando uma nova vida naqueles que ali ficaram. Que bênção, queridos. Que bênção que a igreja estava avançando. Por quê? Porque esses homens em Tessalônica, esta igreja, homens, né, homens e mulheres, ali em Tessalônica, eles foram batizados com o Espírito Santo. Por isso que a igreja estava uma bênção. Por isso que a igreja estava abençoada. Vamos ver, verso 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 8. Lá no finalzinho do versículo, quando fala Deus que nos deu o Espírito Santo. Homens e mulheres batizados pelo Espírito Santo estavam professando uma nova vida em Cristo, uma vida de salvação, uma vida de bênção. Observe também o verso de número 3. Olha como estava a vida desses homens. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Estavam vivendo uma vida de santificação. Parte B do verso número 3. Estavam se abstendo da imoralidade sexual. Vou mudar aqui a palavra que está no texto, para deixar ela um pouco mais suave. Que era o que acontecia naquela região. Quem está acompanhando a nossa escola bíblica dominical, acompanhando a história da Grécia Antiga, com certeza você está entendendo um pouco mais, né? Como era a Grécia Antiga. Quais os templos que existiam na Grécia Antiga? Os maiores, da deusa Afrodite, do deus Baco, que era o deus do vinho, a deusa Afrodite, a deusa chamada deusa do amor. E isto era natural na vida desses homens que não conheciam a Cristo. E na vida das mulheres também. Que as mulheres eram chamadas as prostitutas cultuais que existiam no templo da deusa Afrodite. Mas como estava a vida deles? Verso número 3. Estavam se abstendo, abandonando, deixando para trás a vida de imoralidade sexual e vivendo uma vida santa. Diz também o verso de número 4, que cada um estava tendo um casamento abençoado e fortalecido, na direção do Espírito Santo de Deus. Na direção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, queridos, quando o Espírito Santo batiza a pessoa, não há como viver de outra forma. Porque o Espírito Santo, ele é santo. Assim como o próprio nome dele diz. Se você é batizado com o Espírito Santo, você não vai ter arrepios, você não vai gritar até dizer chega. O que vai acontecer na sua vida? Você terá uma vida santa. Porque o Espírito é santo. Coisa lógica, básica, até de se entender. Mas, queridos, algo que nós confundimos muito é quando as pessoas falam, agora que você se converteu, agora que você se batizou nas águas, agora você precisa buscar o batismo no Espírito Santo. Quem já ouviu isso? Mais de 10 vezes. Inúmeras vezes já ouvimos isso. Mas, quando nós lemos os relatos da palavra de Deus, nós vemos que é o contrário. Primeiro nós somos batizados com o Espírito Santo, depois nós nos convertemos, e depois é que nós vamos para o batismo nas águas. A ordem está inversa. A ordem está inversa. João capítulo 16, verso 7 e verso 8. Como Jesus relata o Espírito Santo? Lá ele fala, o Consolador, se eu não for para o Pai, eu não vou poder mandar o Consolador. Mas quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso em nós? O Espírito Santo. E quando ele fez isso em nós? No dia da nossa conversão. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo? Foi depois do batismo nas águas?
Foi 2 anos depois que a gente já estava aqui na igreja? Não. Foi no momento da nossa conversão. Porque se não fosse assim, você não estaria aqui hoje. Se ele não tivesse te convencido, você não estaria aqui hoje. Batismo com o Espírito Santo é um ato de Deus na sua vida. E não algo que você deva buscar. É um ato de Deus na sua vida. É Ele quem faz. É Ele quem realiza. Como nós até exemplificamos no dia 15. Muitas vezes você está ouvindo uma pregação, como vocês estão agora, aqui na igreja de uma forma coletiva. Ou alguém foi na sua casa e começou a falar do Evangelho. Ou você ouviu no rádio. Ou você ouviu na televisão. Ou num culto em praça pública, você estava lá e alguém começou a pregar o Evangelho. E naquele dia o Espírito Santo começou a convencer o seu coração. Ele começou a te batizar com o Espírito Santo. Ele começou a convencer o seu coração que este Evangelho é a verdade. Este é o caminho da salvação. Este é o caminho de Deus. E esta é a eleição que Deus tem para a sua vida. E naquele dia as escamas dos seus olhos se caíram. As cortinas se abriram e você enxergou realmente o quanto você precisa desse evangelho e você disse sim para Jesus. Porque o Espírito Santo agiu na sua vida. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo não é o pastor, não é o missionário, não é o nosso pai pregando para nós. Quem dera fosse assim, nós pregássemos para os nossos filhos e eles se convertessem. Pela nossa pregação, pela nossa palavra, né? Que quem não almeja isto? Mas não é de nós, é um ato do Espírito Santo, e é através da pregação do Evangelho. Por isso que nós temos que pregar. Mas se é um ato do Espírito Santo, então por que nós vamos pregar? Porque esta é a forma que Deus escolheu para nos batizar com o Espírito Santo, através da pregação do Evangelho. Não existe outra forma. Não é através da oração, não é através da música, não é através de uma mensagem, de uma mensagem positiva, me fugiu a palavra agora, motivacional. Não é através de uma mensagem motivacional, é apenas através do Evangelho, da pregação do Evangelho, que o Espírito Santo nos convence. Ele nos convence de que forma? Através da pregação do Evangelho. Então, amados, nós precisamos aprender que nós já fomos batizados com o Espírito Santo. Todos nós. Eu fui. Você foi. Pastor, mas eu não falo em outras línguas. Mas quem disse para você que você precisa falar em outras línguas? Qual a evidência bíblica? Nós vamos ler Atos capítulo 2. Queridos, Atos dos Apóstolos é um livro histórico. É um livro histórico. Ele não são as bases do nosso fundamento e da nossa fé. As bases do fundamento e da fé são as doutrinas que estão nas cartas paulinas. Ali nós tomamos como base, e não como histórico. E até um texto, eu já sei totalmente do contexto que nós tínhamos aqui, eu gostaria que você lesse 1 aos Coríntios, capítulo 12. E aqui vai nos evidenciar. Capítulo 12, verso 13. O apóstolo Paulo escrevendo para os Coríntios. Pois todos nós, quantos? Todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. No decorrer do texto, eu não vou me lembrar agora qual é o verso exatamente, ele vai perguntar assim, lá no verso 30, todos têm o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Resposta, não. Não são todos que falam outras línguas. Mas, verso de número 13, todos foram batizados no Espírito Santo. Então, aqui está a doutrina. Aqui está a doutrina da paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Que nós recebemos do Espírito Santo. Qual a função? Nos convencer
do pecado, da justiça e do juízo, nos levar a ter uma conversão, nos levar a ter uma nova vida em Cristo. Falar em línguas é um dos dons do Espírito Santo. E domingo de manhã nós vamos estudar os dons. Então eu vou deixar parado aqui nesse ponto. Se você quer saber um pouco mais, se os dons continuam nos dias de hoje, se não continuam, qual dom nós temos hoje, qual nós não temos, domingo de manhã nós vamos aprender juntos. Mas o batismo no Espírito Santo, então, ele gera uma conversão, uma transformação, uma mudança de vida na vida do homem. E é lógico que esse mundo que nós vivemos hoje, corrompido pelo pecado original, ele gera influência nos homens e mulheres que foram batizados com o Espírito Santo. Por isso que muitos foram batizados, receberam a Jesus, passaram pelas águas do batismo e depois caíram no pecado. Foram viver uma vida dissoluta. Por quê? Porque esse mundo continua exercendo influência para que nós possamos nos libertar das influências desse mundo. Aí sim nós temos que buscar o enchimento com o Espírito Santo. E não o batismo, mas o enchimento com o Espírito Santo. É um outro ato, é uma experiência diferente. Ele vai gerar, o enchimento do Espírito Santo vai gerar firmeza nos caminhos e na revelação do Evangelho para as nossas vidas. E é exatamente o ponto em que os tessalonicenses estavam vivendo. Exatamente o ponto. Por que eles foram batizados, foram transformados e não desviaram? Porque além de serem batizados por Deus, por Jesus, aliás, lá em Mateus capítulo 3, verso 11, João Batista diz assim: vem aquele que é maior do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias, ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Então é Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. É um ato dele. Ser cheio do Espírito Santo. Nós buscamos ser cheios do Espírito Santo. E a melhor texto, a melhor passagem que prova isso para nós, do que os tessalônicos estavam vivendo, está em Efésios capítulo 5. E vamos para Efésios capítulo 5. Estaca o dedinho aí nos Tessalonicenses 4, né? A gente já volta para ele já, mas deixa o Senhor ir falando ao seu coração. Efésios capítulo 5, verso de número 18 em diante. Vamos ler o contexto. E não vos embriagueis com vinho, em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a vosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Até aqui. Eu acredito que para a gente trabalhar um pouco aqui nesse texto. Uma pessoa embriagada com vinho, o álcool já subiu à sua cabeça, já subiu à sua mente, e todas as suas ações, reações, decisões, pensamentos que essa pessoa faz, são influenciados por esse álcool que está na sua vida. De igual forma, nós devemos então nos encher do Espírito Santo, para que todas as nossas escolhas, decisões, ações sejam influenciados pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aí sim nós vamos conseguir, como os tessalonicenses, nos abster da imoralidade sexual, nos abster do pecado e viver a santidade. Quando nós formos cheios do Espírito Santo. Então, o nosso ser, queridos, cheios, não quer dizer que o Espírito Santo é um líquido que é derramado. O Espírito Santo ele não é uma força que é energizada e é jogada em nós, e a gente, como fala, vamos para a igreja para recarregar as nossas baterias e ficarmos ali com a bateria cheia do Espírito Santo. Não. O Espírito Santo ele é um caráter. É o caráter santo de Deus na vida do homem, na vida do crente, que faz ele viver em santidade, pelo caráter que ele tem, não por força. Porque quando nós vemos por força, não é pelo Espírito, né? A própria palavra diz, não é nem por força nem por poder, mas pelo
pelo seu Espírito, é pela graça do Espírito Santo. Então, buscar ser cheio do Espírito Santo é você encher o teu ser, a tua vida, com o Espírito Santo de Deus, com o caráter dele, com a graça dele, com o poder transformador que ele pode trazer para a sua vida. Aí sim nós vamos então viver igual os tessalonicenses estavam vivendo, louvados, né? O apóstolo Paulo fala: eu vou louvar a Deus pela vida de vocês, pela santidade que vocês têm, pela abstenção do pecado que vocês estão vivendo. A evidência, queridos, de uma pessoa cheia do Espírito Santo não é ela falar em línguas, não é ela se arrepiar nem rodopiar. A expressão de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a vida de santidade, é o abandono do pecado, é o abandono da imoralidade sexual e um casamento fortalecido. Porque é isso que o Espírito Santo gera. E muitos crentes não vivem assim, infelizmente, porque não buscam diariamente serem cheios do Espírito Santo. Isso é uma busca diária, todos os dias, porque o nosso coração, queridos, todos os dias ele é cheio de coisas mundanas. Quando a gente liga a televisão, quando a gente liga a rádio, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente vai na padaria buscar pão e o atendente ali começa a conversar conosco, então a nossa vida ela começa a ser cheia de coisas mundanas. Então nós precisamos esvaziar o nosso ser das coisas mundanas e nos encher com o Espírito Santo. Que o seu coração, meu amado irmão, seja cheio do Espírito Santo. Busque encher o seu coração com o Espírito Santo, porque Provérbios 4:23 diz que do nosso coração sai os caminhos, que são as veredas, né? Os caminhos que a gente toma na nossa vida. É no coração. É lá que é a decisão, onde nós vamos pisar, de que forma nós vamos falar e que nós vamos responder às pessoas. Então, se nós estamos falando tanto sobre ser cheio no Espírito Santo, era outro tema, né? Já que estamos falando tanto em ser cheio do Espírito Santo, eu acredito que nós precisamos finalizar falando como ser cheio do Espírito Santo. Não há como nós chegarmos aqui e falar, você precisa de um remédio, e não falarmos qual o remédio. Não há essa possibilidade. Né? Nós precisamos trabalhar e entender como ser cheio do Espírito Santo. O texto continua nos falando. Nós paramos no verso 18, né? Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, briga e dificuldades, mas encham-se do Espírito Santo. Como? Verso 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Desta forma, nós somos cheios do Espírito Santo. Ah, mas não é jejuando? Ah, mas não é ajoelhando no milho? Mas não é pagando penitência? Não é entrando... Eu imaginava, queridos, que para ser cheio do Espírito Santo eu precisava entrar num quarto, fechar a porta do quarto e passar lá pelo menos uns 2 dias, sem contato nenhum com o mundo. E a mente com coisas mundanas. Eu não ia ser cheio do Espírito Santo nunca. Nunca. Mas como nós somos cheios do Espírito Santo, aqui é muito simples. Falando entre vós, qual deve ser a nossa linguagem? Dos Salmos. Por que Salmos? Porque nesta época em que o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Efésios, nós não tínhamos os evangelhos. Nós não tínhamos aqui as cartas, não tínhamos ainda. Tínhamos somente a Torá e os Salmos. Então, por isso que ele fala aqui, lendo os Salmos. Ou seja, você tendo um contato diário com a palavra de Deus. Não é um contato semanal. Não é semanal. Você não vai conseguir se encher no contato semanal. É no contato diário. Todos os dias com a palavra de Deus. O texto continua. Com hinos. É cantando. É adorando a Deus. Por que nós não ouvimos música secular? Por que não ligamos os nossos rádios em música secular? Porque a minha religião não permite. Que se o seu coração está lá, é porque o seu coração está lá. Não é por ordem, não é por obrigação, não é por lei. É porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo.
Esse é o nosso desejo. Então, se eu for ouvir alguma coisa, se eu for pegar o meu fone, for fazer uma playlist ali no meu celular, eu vou fazer com hinos que adoram, exaltam e glorificam a Deus. Porque esse é o desejo do meu coração, ser cheio do Espírito Santo. O que mais diz o verso 19? E com cânticos espirituais. Aqui sim se encaixa a vida de oração, o momento de adoração, o momento de glorificação a Deus, o momento em que eu exalto com todo o meu ser, mas com verdade. O verso 19 continua falando, e salmodiando, ou seja, na igreja, ouvindo a palavra de Deus da forma como vocês estão agora. Desta forma nós somos cheios do Espírito Santo. Por isso que é importante, amados, você estar aqui nesta noite. Por isso que é importante você estar com seus ouvidos atentos à palavra que o Senhor está ministrando ao seu coração nesta noite. Neste momento você está salmodiando, você está ouvindo esse evangelho, você está ouvindo esta palavra. Deus está sendo glorificado pela ministração da palavra dele neste lugar. E você está sendo edificado. Você está salmodiando. Ficar em casa, queridos, ficar em casa, com todo respeito aos irmãos que estão nos assistindo, e não congregar, você não será cheio do Espírito Santo. Certo que estamos vivendo um momento difícil. Estamos vivendo um momento difícil há mais de 1 ano e meio, mas se esforce, faça o seu melhor, você que acompanha de casa, para que você possa acompanhar esse momento. Não deixa as crianças correrem, não deixa a televisão ficar ligada, não fique olhando para a pia que você vai lembrar da louça e você vai parar essa mensagem, você vai lá ter atividades. Durante esse período de 1 ano e meio, acho que 4 cultos nós acompanhamos de casa, né, de quarta-feira. E não dá, amados. Eu digo para vocês que não dá. Eu acompanhei 4 até hoje. Para mim, não dá. É um que chora, é o outro que enche a fralda, é o outro que dá a hora da mamadeira. Para mim, não dá. Você não presta atenção. Pergunta para mim o que pregaram aqui nesse púlpito nessas 4 quartas-feiras que eu fiquei na minha casa e assisti a transmissão. Eu sou sincero em falar para os irmãos que eu não sei, que eu não aprendi nada. Não porque o pregador não ensinou, porque eu não prestei atenção. Se ele ensinou, se ele não ensinou, a minha mente vagou ali. É difícil. Então, é importante esse momento que você está vivendo aqui, para que você seja cheio do Espírito Santo. O verso 19 termina, salmodiando ao Senhor no vosso coração, que no seu coração habite a palavra de Cristo. Aí sim você será cheio realmente do Espírito Santo. Verso 20, dando graças a Deus, que é orando. Quando a gente dá graças? Quando a gente ora no almoço, oramos antes do jantar, oramos quando acordamos, oramos antes de dormir. Então, um momento de dar graças. E o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Quando nós vivemos a comunhão dos irmãos, nós somos cheios do Espírito Santo. O que é sujeitar-vos uns aos outros? É quando nós servimos aos nossos irmãos. A gente vai lá no nosso PGM, aí um irmão fala que está com uma necessidade, e eu vou orar pelo meu irmão, estou me sujeitando a ele. Estou abençoando a vida dele. Eu sei que tem um irmão lá no meu grupo, no meu PGM, que está com dificuldade, então nós vamos fazer uma arrecadação e eu vou participar. Vou ajudá-lo. Vou dar uma carona para ele. Estou servindo o meu irmão. Estou servindo a ele. É tão simples o evangelho. É tão simples sermos cheios do Espírito Santo, mas são atitudes tão simples que muitas vezes nós não temos. Não temos. E precisamos passar a ter. Então, algo que é muito importante, a frequência na casa. Outro ponto muito importante, a frequência no seu PGM. Aqui, queridos, aqui na comunhão com todos, quando a casa está cheia, no caso, creio que no domingo que vem, que é o culto de ceia, né, quando a casa fica um pouco mais cheia, a gente não consegue conversar com todo mundo. Eu vou para a porta para tentar cumprimentar a todos. Acredita que tem irmão que consegue passar sem me cumprimentar? Tem uns que conseguem passar. Aí na semana manda mensagem, pastor, eu passei rapidinho porque eu tinha que fazer a marmita.
Eu passei rapidinho porque estavam me esperando. Ou como a irmã Glória hoje falou, pastor, eu estou indo porque o meu neto já acordou e eu tenho que ir lá cuidar dele. Né? Ela vazou da escola bíblica, hoje me abandonou hoje, a irmã Glória. Né? Então, muitas vezes, queridos, no culto coletivo nós não conseguimos a comunhão. Mas lá no nosso PGM, quando estamos em 10, 12, 6 pessoas, como a comunhão lá é maravilhosa. Como a comunhão é maravilhosa. Houve uma dificuldade há algumas semanas atrás, em que eu não pude estar presente, mas aqui estavam, na Escola Bíblica Dominical, 6 pessoas, irmã Rita. 4 pessoas. E a irmã Rita falou assim para mim, no culto à noite, pastor, que escola bíblica maravilhosa. Eu até fiquei bravo com ela, porque foi um dia que eu não vim. Não sei o que ela quis dizer com isso. Né? Mas um dia que estavam em 4, e um conversou com o outro sobre aquilo que entendia da palavra de Deus. E eles falaram que o horário passou e eles nem perceberam. Passou das 10h30, né? Se eu passo das 10, eles me dão sinal. Né? O coletivo, queridos, é maravilhoso. Mas o grupo pequeno não tem comparação. Ali nós somos cheios do Espírito Santo. E que isso realmente aconteça na sua vida. Por isso que Hebreus escreve, 10:25, não deixe de congregar. Não deixem de congregar, para que vocês possam ser cheios do Espírito Santo. Não deixem de congregar. Amém? Vamos então para a mensagem de hoje, né? Que é 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, as características de uma vida cheia do Espírito Santo. O que uma vida cheia do Espírito Santo ela vai apresentar como característica para o mundo afora? Então, as características de uma vida cheia do Espírito Santo. Primeira característica está no verso de número 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, eu não necessito que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que ameis uns aos outros. E o verso 10. Porque também já assim fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisso continueis a progredir cada vez mais. Então, qual a evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo aqui? É o amor fraternal. É o amor fraternal. As evidências do batismo no Espírito Santo, nós lemos no verso 2 e no verso 3. Né? A vida de santidade, o abandono da imoralidade e o fortalecimento. Verso 2 e verso 3. Agora, as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, aquele que buscou ser cheio do Espírito Santo. Verso 9, o amor fraternal. Amor fraternal é o amor dos irmãos biológicos. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos amar tanto os nossos irmãos em Cristo, como se fossem os nossos irmãos biológicos. Amado, o que você faz pelo seu irmão biológico? Entre em enrascada, não entra? Entre em enrascada, empresta dinheiro se for necessário, dá, aliás, né? A gente dá o dinheiro se for necessário, paga a conta dele, recebemos dentro da nossa casa e a gente fala, pode ficar o tempo que quiser. E damos a chave da nossa casa para o nosso irmão biológico. Então, o amor fraternal é o amor de irmão. Então, é isto que ser cheio do Espírito Santo, aliás, essa é uma das características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Ele ama tanto o irmão em Cristo, como se fosse o seu irmão biológico. Como se tivessem nascido da mesma mãe, como se tivessem sido criados juntos. Esta é uma característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A segunda está no verso 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Então, é uma vida de amor.
É uma vida que nós expressamos amor pelas outras pessoas, não somente pelos nossos irmãos. Pode ver que o texto aqui não fala de irmãos, fala das pessoas que estão no mundo, né? Você vive uma vida de quieto, trata do seu negócio, deixa a outra pessoa livre, deixa a outra pessoa abençoada. Então aqui está falando como nós vamos amar as pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. Então, qual a característica? Primeiro, o amor fraternal. Segundo, vida de amor para com as pessoas. E o terceiro, está no verso 12, é a honestidade. A honestidade é a terceira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue enganar a outra, nem que for com 10 centavos. Ela não consegue, ela volta para entregar os 10 centavos. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma vida honesta diante das pessoas. Ela tem uma vida honesta diante de Deus. Ela tem a capacidade de se ajoelhar e confessar para Deus todos os seus pecados, as suas faltas e as suas falhas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, amados, devemos buscar o enchimento do Espírito Santo como nunca buscamos. E de que forma nós vamos buscá-lo? Como diz aqui em Efésios capítulo 5, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando, frequentando a casa e na comunhão com os nossos irmãos. E as características, o amor fraternal, a vida em amor e a honestidade. Características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? São 3 minutos para as 8. Nós precisamos encerrar. E no domingo que vem nós vamos continuar falando sobre os irmãos que foram batizados com o Espírito Santo, sobre a viva esperança que eles possuem. Está no verso 13 ao verso 18. E no domingo de manhã nós vamos falar, então, sobre os dons espirituais. Que o Senhor nos dê graça para todas essas coisas. E na quarta-feira nós continuamos com o nosso estudo sobre a mensagem dos Salmos. Que para mais o Senhor nos abençoe. Baixe sua cabeça, feche seus olhos neste momento de reflexão. Você ouviu essa palavra? Ela trabalhou ao seu coração e à sua vida. E eu não vou chamar você aqui à frente, nem pedir para você levantar a sua mão, são atitudes um pouco até constrangedoras. Mas, neste momento, você reconheça no teu ser, no teu íntimo, o quanto você precisa buscar mais o enchimento do Espírito Santo. Você é uma pessoa de oração? Você ora todos os dias? Você sai de casa para trabalhar? Você ora a Cristo? Antes das suas refeições? Antes de dormir? Você opta por ouvir um hino do que ouvir uma rádio secular? Você opta por desligar a sua televisão ou assistir uma programação que prega a palavra de Deus do que assistir as novelas? Você lê a Bíblia todos os dias? Você estuda a palavra de Deus? Você ama a comunhão com os seus irmãos? Reflita agora. E ore você agora. Em silêncio, onde você está. Enquanto o nosso irmão vai tocando o teclado, você vai ouvindo esta canção e ore ao Senhor agora. Assuma um compromisso com Cristo. Não é com o pastor da igreja, não. É com Cristo. Melhor, um compromisso com o Espírito Santo. Você quer ser cheio dele. Então, a partir de agora, você terá uma mudança de atitudes. Para que, posteriormente, você possa expressar as características
de uma vida cheia do Espírito Santo. O amor fraternal, a vida em amor e a honestidade. Diga ao Senhor agora: eu quero, Senhor. Sou eu, Senhor. Eu quero ser este homem. Eu quero ser esta mulher que expressa essa característica. Eu quero ser esse pai. Eu quero ser essa mãe. Eu quero ser esse irmão. Eu quero ser esse empresário, esse funcionário lá onde eu trabalho, que expressa as características do amor fraternal, da vida em amor e da honestidade. Me transforma. Se você não é batizado com o Espírito Santo e você reconhece isso nesta noite, clame ao Senhor pelo batismo no Espírito Santo. É Jesus quem fará isso na sua vida. Não se preocupe com manifestações espirituais. O batismo no Espírito Santo vai te tornar um homem santo, uma mulher santificada. E busque ser cheio do Espírito Santo, que isto é uma atitude sua. Assim seremos como os tessalônicos, uma igreja louvável. Este é o nosso desejo. Pai, abençoe esses meus irmãos que oram agora comigo e que fazem esse propósito, que desejam ter uma vida cheia do Espírito Santo, que abandonem, ó Deus, as práticas mundanas, que se esvaziem das práticas mundanas, mas se encham dos salmos, tenham o desejo de congregar, tenham o desejo de viver em comunidade com os demais irmãos, para que, cheios do Espírito Santo, vivam o amor fraternal, vivam em amor e honestidade. Em nome de Jesus.